de Babilônia, a nação de Israel e a cidade de Jerusalém. Não é? Nós vimos nas aulas passadas que esse retorno ele se dá em 3 períodos. Não é? Primeiro com Zorobabel, e depois com Esdras, não é? e terceiro por Neemias. Esses 3 homens eles contribuíram para o retorno do povo de Israel para a terra prometida. Não é? E paz do Senhor, meus irmãos. Então nós vemos que o povo agora está retornando, né? Sobre a direção, né, de Neemias. E nós vamos tratar hoje da reconstrução, né, dos muros de Jerusalém. Haja visto que Zorobabel iniciou com a construção do templo, né? Esdras e Neemias deram continuidade na reconstrução da cidade de Jerusalém e, inclusive, não é, na repovoação. Porque devido, não é, ao cativeiro, então a cidade estava destruída, os seus muros desprotegidos, as casas, o templo destruído, muitas casas destruídas, então de forma que as pessoas não saíram de Jerusalém e foram, não é, morar ou habitar em cidades, não é, em terras circunvizinhas. Então a cidade de Jerusalém ela estava, digamos assim, despovoada. E o intuito aqui de Neemias restaurar, né, a cidade para que ela se torne novamente um lugar, né, de habitação do povo de Israel, e não só reconstruir, né, a cidade, povoar a cidade, mas também restabelecer plenamente, né, o culto a Deus e a observância da lei de Deus, e restabelecer a aliança entre Deus e o seu povo. Então é um livro muito importante, porque aqui nós estamos vendo, né, o restabelecimento, né, de Jerusalém como a capital ou centro, não é, da nação de Israel. Quem recebeu aí a apostilazinha, né, quem imprimiu, né, ou se não tiver, acompanha junto conosco, porque o nosso estudo vai ser baseado, né, nesta apostila. E isso ajuda muito, porque você vai acompanhando tópico por tópico. Então, como é que vai ser a nossa aula de hoje? Né? Introdução geral ao livro de Neemias, estrutura literária e divisão temática, contexto histórico pós-exílio, cronologia dos acontecimentos, personagens principais, temas teológicos fundamentais, relação de Neemias com Esdras e Crônicas, lições ministeriais e aplicações práticas. Né? Referências bíblicas, aí a gente fica, né, para os irmãos mesmo, né, observarem aí. Então, introdução geral ao livro de Neemias. Autor tradicional, Neemias, né, com registro autobiográficos, Esdras, editor final. É importante salientar que na cultura judaica procurava-se atribuir, né, um livro, né, a uma determinada pessoa que tinha o quê? Que tinha credibilidade, né, que tinha, digamos assim, um nome confiável. Embora muitas vezes essa pessoa, não é, ela tenha escrito, não é, mas é bem provável que, não é, outra pessoa tenha organizado esse material, mas o livro ele é atribuído a Neemias. Isso era muito comum na cultura judaica. Não é? Alguém deixava o livro de Jeremias, por exemplo, foi Jeremias quem escreveu? Não, foi o seu auxiliar. Não é? E os evangelhos também, creio eu que também foi dessa forma. Não é? Alguém escreveu os livros. Não é? Nós vemos que Paulo, né, algumas cartas, quem escreveu para Paulo foi Silvano. Né? Então nós vemos que é muito comum isso nas escrituras sagradas, o livro ser atribuído a uma pessoa, mas aquela pessoa ela apenas, né, direcionou, ela instruiu, mas foram outras pessoas que escreveram com as suas próprias mãos. Mas o livro aqui que nós estamos estudando, Neemias, né, a tradição judaica atribui a ele a escrita desse livro. A data aproximada, 430 a 400 a.C. Qual é o cenário aqui em que o livro foi escrito? Qual o contexto da história que nós estamos aqui estudando? Após o retorno dos exilados e reconstrução do templo, Esdras e Neemias lidera a reconstrução dos muros de Jerusalém. Qual o propósito? Relatar a restauração física, social e espiritual de Judá como povo da aliança. Amém? Agora que estão todos presentes, eu gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor e pedir a um dos irmãos ou das irmãs, não é, que faça uma oração inicial. Quem pode fazer essa oração para nós darmos início à nossa aula? Eu faço a oração. Amém. Amém. Fique à vontade. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, pelo Senhor ter nos guardado sempre. Estamos quando estamos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, queria lhe pedir, Senhor, que o Senhor venha nos fazer absorver os ensinamentos, Senhor, pastor Raimundo
vai nos ensinar a partir dessa palavra, Senhor. Que o Senhor venha iluminar nossas mentes para que possamos realmente entender o conteúdo. Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor venha guardar a mente de cada um. Em nome de Jesus também. Amém, graças a Deus. Muito bom tê-los conosco. Espero que a semana de vocês tenha sido uma semana de paz, de saúde, de prosperidade. Mas como eu estava aqui enfatizando, o propósito desse livro é relatar a restauração física, social e espiritual de Judá como povo da aliança, né? E a estrutura literária e a divisão temática, né? O primeiro ponto que a gente ressalta aqui no livro de Neemias é do capítulo 1 ao 7, a missão de reconstrução dos muros, né? A missão de Neemias e resistência. O segundo ponto, a restauração espiritual, leitura da lei e pacto renovado, que vai do capítulo 8 ao 10. E reformas cívico-religiosas, organização da cidade, e reformas morais 11 e 13. Por que foi necessário, não é, a reconstrução dos muros, não é? Por que foi necessária uma restauração espiritual? Nós sabemos que houve, não é, o cativeiro em Babilônia por cerca de 70 anos, e agora nós estamos tratando já do retorno do povo de Israel, de Babilônia, novamente para Israel, né, e a reconstrução e a restauração espiritual do povo de Deus. Falando dessa forma, é como se fosse um novo êxodo, não é? Deus está libertando o seu povo de Babilônia e trazendo o seu povo novamente, não é, para a terra prometida, não é? Então, o contexto histórico pós-exílio. Após o retorno com Zorobabel, 538 a.C., e Esdras, 457 a.C., Jerusalém ainda estava vulnerável. Por que ela estava vulnerável? Porque os muros, não é, estavam destruídos, as portas, não é, porque nós vemos naquela época as cidades, elas eram rodeadas de muros, não é? Muros altos, largos, não é? E portas, não é, que à noite elas eram fechadas. Elas geralmente ficavam abertas de dia para permitir, não é, o fluxo de pessoas, entrada e saída, o comércio, enfim, as viagens, mas à noite essas portas elas eram fechadas. Então a cidade como um todo, né, nessa época, as cidades como um todo eram fortalezas, eram castelos, não é? Praticamente castelos onde toda a cidade ela ficava rodeada de muros. Por quê? Porque era um modo da cidade estar protegida, não é, do ataque de outros povos, de outras nações, com o intuito de conquistar aquela cidade e saquear, não é, e muitas vezes levar as pessoas escravas. Então, a cidade de Jerusalém estava nessa condição, seus muros, né, derrubados, as portas queimadas. Então, quem que se sentiria seguro de habitar numa cidade assim? Os irmãos se sentiriam seguros na casa de vocês, as portas, né, não ter porta, não é? E não ter muro? Vocês ficariam seguros em morar num local desse? Ficariam seguros? Não. Então, era assim que se encontrava a cidade de Jerusalém. Muros derrubados, né? Muitos buracos, né? Então, por isso foi necessário Zorobabel, Esdras e Neemias, não é, reconstruírem a cidade, reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir as portas, né? Povoar a cidade, reconstruir casas e principalmente reconstruir o culto, né? Neemias, copeiro do rei Artaxerxes I, recebe autorização para reconstruir os muros no ano de 445 a.C. Né? Reforma civil e religiosa e social do povo após o cativeiro babilônico. A cidade santa é restaurada como expressão da fidelidade de Deus à sua aliança. Então, embora... Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo conseguindo me ouvir? Sim. Maravilha. Estou ouvindo. Pastor, eu só quero perguntar onde é que o pastor está lendo, porque eu cheguei atrasado. Aqui, irmão, ó. Da nossa apostilinha que eu coloco aí toda semana, tá? É a apostila de Esdras. Isso. No terceiro, contexto histórico pós-exílio. Terceiro ponto. Ó, aqui. Ok. Tá bom? Achou aí? Achei. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Referência-chave. Neemias 2, do versículo 1 ao 8. Vamos agora para as Escrituras. Peguem a Bíblia Sagrada aí e vamos ler esse texto aí. No mês de Nisan, que é mais ou menos novembro, né, ou dezembro, por aí, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente,
Então o rei, estando presente a rainha, sentado ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um tempo, marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, e para a residência que iria ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Nós vemos aqui Neemias. Ele ocupava... nós podemos até pensar que hoje em dia, né, a função que... copeiro do rei não era assim, copeiro. Mas naquela época, o copeiro, ele tinha uma posição elevadíssima, porque ele servia, né, perante o rei. Ele tinha contato com o rei quase que diariamente. Né? Então era uma função de honra, de confiança, de extrema confiança. Porque a vida do rei estava nas mãos de quem? Do copeiro. Porque muitas vezes, como é que os reis eles eram assassinados? Né? Através de veneno, ou colocado na comida, ou colocado na bebida. Então, o copeiro ele era de extrema confiança. Por quê? Porque o rei confiava a vida, né, a vida dele nas mãos do copeiro. Então, aí nós vemos que a importância, não é, da função de Neemias, não é? Ele estava diante do rei persa. Naquela época, o rei Artaxerxes, ele era o Donald Trump de hoje. Era o homem, digamos assim, mais poderoso, né, da face da terra. E aí, por isso que quando ele está com um semblante triste, ele comparece diante do rei, ele fica meio temeroso, não é? De repente do rei não se agradar, não é? Da forma como ele estava servindo a ele. Mas nós vemos que quando Deus dá graça, não é? Quando Deus dá graça, nós conseguimos, né, êxito nas nossas propostas, nos nossos objetivos e nas nossas conquistas. É importante também frisar o seguinte, é que quanto mais nós recebemos de Deus, mais responsabilidade Deus vai colocar nas nossas mãos. É uma coisa que eu gostaria que vocês guardassem na mente e no coração de vocês. Se Deus colocou muito nas mãos de vocês, é porque vocês vão exercer funções, né, que vão exigir muito do caráter de vocês, que vai exigir muito, né, do empenho de vocês, que vai exigir muito de vocês. Por quê? Porque Deus colocou vocês naquele lugar para quê? Para que, não é, o propósito, a vontade dele, né, seja cumprida, seja realizada. Por isso que Deus colocou Neemias lá na corte do rei, colocou ele como homem de confiança do rei. Por quê? Porque a obra que tinha que ser realizada, a restauração, não é, da cidade, dos muros de Jerusalém, era uma obra que tinha que ser realizada. E essa obra ela tinha um custo, não é? Ela tinha um tempo, exigia planejamento, exigia uma pessoa que tivesse qualidade, né, de observação, de comando, de liderança, capacidade para administrar, uma pessoa que soubesse gerir os recursos, não só financeiros, mas os recursos humanos, né, pessoas. Ele teria que gerenciar pessoas. Então, por isso que Deus colocou Neemias ali naquele lugar, porque seria a pessoa que Deus iria usar para o quê? Abençoar o seu povo. Então, o que nós devemos entender? À medida que nós crescemos no reino de Deus, à medida que as portas elas vão se alargando, não é, para no seu ministério, na sua vida espiritual, no seu serviço a Deus, o que acontece? Mais responsabilidades elas vão ser colocadas sobre você. E isso exige mais o quê? Exige mais de você, exige mais de mim, exige mais de todos nós. Por quê? Por causa, não é, da obra que Deus quer realizar através de mim, através de você. Então, a capacitação, não é, a nossa capacitação, ela tem que ser contínua. Ela tem que ser contínua, ela tem que, não é, ser, não é, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Por toda a vida nós temos que estar crescendo, evoluindo, amadurecendo, renovando as nossas forças, renovando a nossa fé, renovando o nosso espírito. Nós temos que estar buscando, cavando, não é, para que a gente receba de Deus essa capacidade para a obra que Deus nos tem chamado. E Neemias, ele foi o homem escolhido por Deus, não é, para realizar esta obra. Perfeito? Nós observamos aqui no capítulo 1 que um dos irmãos, digamos assim, um israelita, não é? Veio de Judá e deu a notícia para Neemias. Olha só. Hanani, um dos meus irmãos, Neemias 1, versículo 2. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ora, se fosse outra pessoa, o que eu tenho a ver com isso? Eu estou aqui servindo o rei, estou aqui em Babilônia, não tenho nada a ver com isso. Isso não vai me fazer, né, me mover, né, para solucionar este problema.
Mas o que diz o texto? Olha só a atitude de Neemias. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Primeira coisa, empatia. Empatia com o sofrimento do outro. Ele poderia muito bem, não tem nada a ver com isso, não é problema meu. Mas ele sentou e chorou. Primeiro, sentou e chorou. Por quê? Devido à situação. Diante de uma situação difícil, qual é a nossa primeira reação? Realmente é essa, é chorar, não é? É sentir as nossas limitações, as nossas fraquezas. Então, ele sentou e chorou, correto? Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu, então eu disse. Então nós vemos que a segunda decisão de Neemias foi o quê? Foi se direcionar a Deus. Por quê? Porque ele sabia que ele, somente por ele não teria condições de resolver esse problema. Era uma tarefa muito grande, era uma tarefa gigantesca. Porque, para ele retornar, primeiro, ele era copeiro do rei, ele não poderia se ausentar. Ele não poderia simplesmente falar assim, olha, eu vou lá em Jerusalém e está tudo certo. Não, ele não poderia fazer isso, porque ele era copeiro e ele era escravo. E escravo, ele não tem vontade própria, ele tem que estar sujeito ao seu senhor. Era o primeiro obstáculo que Neemias tinha para realizar a sua tarefa. Segundo, a distância. De Babilônia até Israel eram cerca de 2 meses de viagem. Não era uma viagenzinha assim de... Você pega o ônibus aqui e vai ali para cá. Eram 2 meses sobre animais, não é? E teria que ter uma escolta. Por quê? Porque você iria passar por vários territórios. E onde teria ladrões, assaltantes, não é? Então ele teria que ter o quê? Teria que ter uma escolta. E terceiro, tinha que ter recursos. Como é que ele ia chegar lá em Jerusalém sem recursos e reconstruir a cidade? Então a gente percebe aí, meus irmãos, o tamanho dessa tarefa que estava nas mãos de Jeremias, qual ele se sensibilizou, não é? Então ele começa a falar com Deus. Olha só a oração dele no versículo 5. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, então fiel aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti de dia e de noite em favor dos teus servos, povo de Israel. Confessa os pecados que nós israelitas temos cometido. Sim, eu e meu povo temos pecado. Então ele começa reconhecendo a grandeza de Deus, não é? Segundo, a fidelidade de Deus. Olha só, Deus grande e temível, não é? Nós que confiamos em Deus, tememos a Deus não é por causa da sua majestade, da sua glória, da sua sabedoria, do seu poder. Mas os inimigos de Deus, eles tremem, né, diante de Deus, devido à sua majestade. Mas aqui, Neemias, ele exalta Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível. Então, Neemias, ele começa a sua oração reconhecendo a grandeza e a majestade de Deus. E ele agora reconhece a fidelidade, fiel aliança. Fiel aliança, quer dizer, o que Neemias está evocando na sua oração? Deus, tu és um Deus fiel. Tu fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, tu fez uma aliança com este povo. Eu invoco agora a tua fidelidade. Tu és um Deus que não mente, não falha, e que é fiel à tua palavra. Né? E misericordioso. Né? Então, olha só aqui. Ele engrandece a Deus, não é? Ressalta que Deus é um Deus fiel e fala, e apela, né, para a misericórdia de Deus. Tu és misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. E aí confessa os pecados, né? Então aqui, nós vemos aqui o começo, né, da ação de Neemias, correto? O tópico 4, cronologia dos acontecimentos. Ano antes, 445, Neemias recebe permissão do rei. Então, olha o que ele fala aqui, ó, no versículo 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Então, o que ele faz? Ele pede que Deus seja favorável a ele. Ele pede que Deus seja o seu ajudador. Não é? Haja vista, não é? A tarefa que ele tem por realizar. Então, quando vocês se sentirem, não é, incapacitados, quando vocês se sentirem, digamos assim, que não vão conseguir, não é, que a tarefa que está diante de vocês é maior do que as suas forças, do que a sua sabedoria, é o momento de nós nos achegarmos a Deus. É o momento de nós nos humilharmos diante de Deus, não é, e pedir, não é, e clamar, e suplicar
né, para que nós venhamos a alcançar, né, o favor de Deus, e Deus abra, não é, as portas, não é, necessárias para você obter êxito, né, na sua tarefa, no seu objetivo, no seu propósito, na sua função. E foi isso que aconteceu em relação a Neemias. Correto? Reconstrução dos muros, no ano 445, né, Neemias 6,15. O que diz aí? O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Olha só. 52 dias para você reconstruir os muros de Jerusalém, né, as partes que estavam derrubadas, as partes que estavam, digamos assim, com buracos, né, foi uma obra assim, que foi feita com muita disciplina, com muito esforço, com muita organização. Foi uma obra árdua. Mas nós vemos aqui a mão de Deus, né, trabalhando através do homem de Deus. Então, Deus ele vai trabalhar através de mim, através de você. Deus vai restaurar, né, muros caídos, cidades, não é, desabitadas. Deus vai restaurar vidas. Deus vai restaurar pessoas. Deus vai restaurar corações quebrados através de você. Você é um instrumento, né, que Deus vai usar, né, para reconstruir cidades derrubadas, muros caídos. Não é? No ano 444, leitura da lei por Esdras, Neemias 8, do 1 ao 8. Vamos lá. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em sua cidade, todo o povo juntou-se como se fosse um só, homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia. Assembleia aqui, essa palavra assembleia aqui, ela é kahal, no hebraico, tá? Ela é o quê? É o semelhante à igreja. Tem kahal, não é? Kahal na antiga aliança, que é a assembleia, e nós temos igreja na nova aliança, que no grego é eclésia, que também muitas vezes é traduzida por assembleia. Então, isso aqui se refere, né, quando fala aqui assembleia, se refere ao povo, né, que se reuniu em um determinado lugar para ouvir a lei, tá bom? E de quem era composta essa assembleia, essa reunião? Ou podemos dizer assim, esta igreja, né? A igreja da antiga aliança, podemos dizer assim, né? Era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Então nós vemos aqui que haviam, nesse momento que dessa reunião, haviam mulheres, haviam homens e haviam também crianças. As crianças também que participaram, né, desse momento. É claro, aquelas que poderiam, que eram capazes de entender, né? E também eram capazes de participar. Ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Então, nós vemos aqui que, com a obra de Neemias, então a obra agora ela está completa. Por quê? Porque o templo foi reconstruído, os muros foram reconstruídos, as casas foram reconstruídas, a cidade foi povoada, e agora, né, o culto a Deus ele é restaurado. E o culto, a restauração do culto começa por onde? Por onde é que começa? Vocês têm lido o livro? Vocês têm lido o livro? Ninguém leu? Quem mais? Alguém leu? Eu esqueci. Alguém mais leu o livro? Eu escutei, mas eu não notei. Oi? Vocês têm que ler o livro. Para vocês passarem. Hã? Tem que ler o livro para vocês memorizarem, para essas coisas ficarem gravadas na mente de vocês. Vocês são estudantes, vocês são teólogos. Teólogo tem que cultivar o hábito de ler, né? E ler muito, né? Não tem para onde a sabedoria, o conhecimento não vem. Ela não vem assim aleatoriamente. Tem que ser um hábito constante, contínuo de vocês lerem, anotarem, e esse é o processo. Não tem como fugir disso. Então, o princípio, né, digamos assim, da restauração do culto, da reforma espiritual, ele começa primeiro pelo quê? Pela leitura da palavra. Não é? A palavra, o livro até então, porque veja bem, durante todo esse tempo em que os 70 anos de cativeiro, não havia o quê? Não havia a leitura da palavra, não havia o culto, não havia a prática, não é? Da adoração, não é? De todos reunidos ali, adorando e cultuando a Deus. Não havia. Então era preciso, não é? Reestabelecer, não é?
digamos assim que a gente ficasse aqui, nós aqui que somos nós ficássemos aí 10 anos, né, sem culto, sem ir, né, no nosso local de culto para adorar a Deus. Não é? Todo mundo Eu esquecer tudo. esquecer tudo, não é isso? Eu já lendo, já esqueço. Então, ia esquecer tudo. Por isso que é necessário é por isso que é necessário estar sempre rememorando. Por quê? Porque aí, não é, as coisas elas vão, não é, se restabelecendo, tá? As coisas vão se restabelecendo. Então a primeira coisa que Neemias fez foi o quê? Foi, né, ler as escrituras, né, para que o povo, para que a memória, né, ela fosse reavivada e para que eles obtivessem o conhecimento, né, da palavra, da vontade, da aliança de Deus, não é? Eles tivessem, né, novamente, não é, o conhecimento das bênçãos, não é, de Deus para a sua vida. Correto? Festa, olha só, quando eles começaram a ler a palavra, o que aconteceu? Olha o que eles descobriram. Neemias 8,13. Neemias 8,13, o que diz aí? Ó? No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Lei aqui é Torá, tá, gente? Torá. É instrução. Tá bom? Se vocês puderem anotar isso aí. Olha só. Aí o que eles descobriram no versículo 14? Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as cidades em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então, olha só, há muito tempo. Então o povo saiu, trouxe os ramos, eles mesmos construíram tendas dos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira, e grande foi a alegria deles. Então, devido à falta de prática, não é, o que aconteceu? Eles não estavam obedecendo, né, aquilo que a palavra, né, determinava. A festa das cabanas, né, chamada Sukkot. Né? Nesse período, né, os israelitas eles constroem umas tendas, não é, e eles habitam ali, né, durante esta semana. Relembrando, né, o período onde eles ficaram, né, morando em tendas no deserto. Por quanto tempo os israelitas ficaram morando no deserto, em tendas? Vocês lembram? Hã? 40 anos. Foi 40 anos? 40 anos, isso mesmo. Então essa festa... Oi? No deserto. Isso, 40 anos. Eles habitavam em tendas, correto? Então essa festa foi estabelecida por Deus para o quê? Para fazer eles lembrarem desse tempo. E isso deveria ser celebrado todos os anos como o quê? Para, não é, a memória, né, desse tempo ficar preservada na mente do povo. Então, geração após geração, né, essa tradição, não é, essa festa, ela teria que ser celebrada, não é, pelos israelitas, relembrando esse período em que eles habitavam em tendas. Na Nova Aliança, qual é o evento, né, que Jesus nos disse que nós deveríamos relembrar, né, continuamente? A ceia. Isto, a ceia, o pão e o vinho, né? O pão e o vinho. Lembrando que, eu vou relembrar para vocês memorizar, nós não participamos da ceia. Por quê? Porque o que é a ceia? A ceia é uma refeição. Nós participamos do pão e do vinho. Ali não é uma ceia. O que nós comemoramos todo mês é a morte de Cristo, mas não é uma ceia. Porque o que é uma ceia? A comida. É a comida, não é? A gente não fala ceia de Natal? É. Ceia é o quê? Muita Ceia. comida. Oi? É o jantar. Então, é isso. Almoço. Isso aí. É uma ceia. Isso é uma ceia. Mas o que nós celebramos no todo mês é o pão e o vinho. Por quê? Porque ali é uma ceia. Há uma ceia quando nós reunimos? Não. Então não é ceia. Embora a gente diga ceia do Senhor, mas não é ceia. Já se tornou tradição, costume, as pessoas não vão aceitar o que eu falo, mas não é ceia. É o pão e o vinho. Porque se fosse uma ceia, o que é uma ceia? É uma mesa farta, né? Com um churrasquinho, uma boa de uma picanha. Né? E o próprio Oi? O próprio Jesus fala, né? É o corpo e o sangue dele. Isso aí. Então é pão e nós passamos do pão e do vinho. Então, assim como haviam festas estabelecidas, quais eram as 3 festas que eram estabelecidas na Antiga Aliança? Vocês lembram? É o arco-íris. Oi? O arco-íris. Hã? O arco-íris. O arco-íris. Arco-íris é festa? Não. O símbolo não, entendi errado. Qual as 3 festas que eram celebradas na Antiga Aliança? As 3 principais. Oi? Páscoa, Pentecostes e dos tabernáculos. Vai, repita aí comigo. Páscoa, Páscoa, Pentecostes
Nem lembrava mais. e tabernáculo. Tá bom? São as três principais. Oi? Ah, principais. As principais, tá? As principais. Essas três festas eram assim. O israelita ele não deixava de participar de forma alguma. Tá bom? Era um momento de muito. Principais festas Da antiga aliança. da antiga aliança. Da antiga. Quais são? Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Isto. Perfeito. Eu tô anotando pra não esquecer. Neemias retorna a Pérsia e volta a Jerusalém. Neemias 13, 6 e 7. Então, Neemias 13, 6 e 7. Olha só. Agora, eu falei na semana passada. Eu não tava. Quem era o rei? Qual o nome do rei aí, nesse período? Oi? Artaxerxes. Artaxerxes, é isso mesmo? Tem certeza? Artaxerxes. E quem era a rainha? Esther. Esther? Ah, Esther, maravilha. Então já tá guardado isso aí. Nessa época, Esther era a rainha, tá bom? Aí você vai ver isso aqui no versículo, ó. No próximo, né? No versículo 2, ó. No versículo 2, capítulo 2, versículo 6. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado perguntou-me. Por que o comentarista coloca aqui que a rainha estava sentada ao lado? Porque era a rainha Esther. Deu para entender isso? Sim. Então vamos lá. O tópico 5. Quem são os personagens principais do livro de Neemias? Primeiro, Neemias. Ele é a personagem principal do livro de Neemias. Ele é um líder reformador, governador, exemplo de oração, né, e ação. Segundo, os sacerdote e escriba, e mestres da lei. Ó, a reforma, ela tem a predominância, né, de Zorobabel, de Esdras, né, e de Neemias. Mas foi um conjunto de pessoas, né, que realizou, né, a reconstrução e a restauração do culto. Estavam inclusos também os sacerdotes, né, e os escribas. Qual é a função do sacerdote? Servir. Alto sacerdote? Ixi, eu esqueci tudo. Ai, hoje estou uma beleza. Qual é a função do sacerdote? Vai dar sacrifício. Eles faziam sacrifício, eles diante de Deus, intercessor pelo povo. Isso, ministrar, né? Ministrar pelo povo diante de Deus, oferecer os sacrifícios, né? Interceder pelo povo, essa é a função sacerdotal. Todo sacerdote na antiga aliança, não é? O israelita, ele levava o animal, né, para oferecer o seu sacrifício, as suas ofertas, e ali era o sacerdote quem preparava, né, a oferta, né? Ele preparava a lenha, ele cortava o animal, limpava, preparava, e ali ele, né, oferecia esse sacrifício a Deus. Era o sacerdote quem orava a Deus, né, pelos israelitas. Então, essa função hoje é de quem? Nossa. Nossa, é mesmo? O Espírito Santo de Deus faz isso. Ah, Espírito Santo. Não é Espírito Santo. Não é Espírito Santo, não. É nós mesmos, somos nós mesmos. Nós agora somos. Então, responde certo. Tá? Espírito Santo não vai. Responde certo. Essa é a nossa função. É quando o pecador chegar diante do Pai, o irmão Evanda, ora por mim. Aí você vai lá, coloca a mão sobre a cabeça dele, ora por ele, unge ele, né? Intercede a Deus em favor dele, não é? Pede graça para ele, pede bênção para ele, pede salvação para ele, pede juízo para ele, tá bom? Porque os crentes também têm. Hã? Porque tem uns, né? Tem os crentes também que têm autoridade para pedir juízo. Senhor, julga. Senhor, faz justiça. A gente também tem essa autoridade, tá? E aí, não somos nós que vamos fazer a justiça, mas é Deus quem vai, né, fazer, né, exercer juízo, né, sobre a vida do pecador. Né? É Deus quem vai estabelecer como é que ele vai agir em relação, né, à pessoa por quem você está ministrando. Então, nós somos agora um reino de sacerdotes, né? Muitas vezes é atribuído isso só ao pastor, mas não é só o pastor, não é só o evangelista, só o presbítero. Todos os crentes hoje em dia, eles têm, né, essa função sacerdotal diante de Deus, tá? Função de orar, né, e interceder pelo pecador. Ficou claro isso? Uhum. Maravilha. Então, nós tínhamos os sacerdotes e tínhamos o escriba e mestre da lei. A função do escriba era copiar, né? Lembra que eu falei numa das nossas aulas passadas? Copiar, né, as escrituras, né, de maneira a preservar o texto sagrado. Entendeu? Então a função do escriba era esta. Hoje em dia não existe mais o escriba no sentido dele escrever, mas existe o escriba no sentido, né, dele procurar, né, nos textos, né,
do hebraico, né, e do grego, buscar ali, né, traduzir as escrituras, né, de uma maneira mais fiel possível, né, ao texto hebraico e ao texto grego. Então existem hoje em dia escribas nesse sentido, em que eles procuram usar meios, formas, não é, linguísticos, arqueológicos, não é, cultural, para buscar, não é, o sentido, o real, não é, do que o autor, não é, estava transmitindo ao escrever, não é, uma determinada passagem das escrituras. Então o escriba hoje em dia ele existe nesse sentido. Mas naquela época existia um grupo separado, né? A função deles era só o que? Preservar, né, o texto sagrado, correto? E os mestres da lei, a função era interpretar. Os mestres da lei, eles eram os teólogos de hoje, né? Os mestres da lei eram o pastor Raimundo aí da vida naquela época, entendeu? A ideia era, a função deles era interpretar, não é, o texto sagrado para as outras pessoas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não têm tempo, muitas vezes as pessoas não se interessam, então a função do mestre da lei era ele vivia só para isso, né? Ele fazia parte, né, do templo, e ele vivia, né, por conta ele era levita, ele vivia por conta, né, dos dízimos, das ofertas, e ele não tinha uma outra função específica, né, a não ser estudar, interpretar e explicar, não é, a lei para as outras pessoas. Qual é o problema aí? Qual é o problema aí? O problema é quando eu leio, interpreto e acrescento. Você está me entendendo? O problema do judaísmo foi que os escribas, né, os fariseus, eles acrescentaram a opinião deles, não é, ao texto sagrado, ao mandamento. E aí, eles foram criando tantos detalhes, né, tantas coisas, tantas minúcias, que você se sentia oprimido. Você falou, como é que eu vou conseguir cumprir tudo isso que esse camarada, né, ele está me dizendo que eu tenho que cumprir? Que se eu não cumprir isso, eu não vou ter comunhão com Deus. Eu não vou agradar a Deus. Então, foram tantas interpretações, né, que foram feitas pelos escribas, pelos fariseus, que se tornou o quê? Um fardo. É por isso que Jesus diz, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque Jesus ele não impunha nada além do que, né, do que Deus havia determinado através, né, da sua palavra. Jesus não acrescentava nada. Ele só dava o real espírito da lei. Mas os fariseus não, eles acrescentavam. Então quando Jesus ele entra em debate com os fariseus, com os saduceus, não é em relação à lei ou à instrução divina. Era em relação à interpretação e os acréscimos, não é, que essas pessoas, não é, que os mestres da lei, eles acrescentavam ao mandamento. Eles chegaram a um ponto de dizer que você curar uma pessoa no sábado era uma quebra do mandamento. Mas onde estava escrito isso? Onde Deus havia estabelecido que você não poderia curar uma pessoa no sábado? Está me entendendo? Então a gente vê que Jesus ele nunca foi contra a Torá, ele nunca foi contra a instrução, ele nunca foi contra os mandamentos. Ele foi contra a interpretação, que os acréscimos, as minúcias, os detalhes. Isso Jesus ele não aceitava. E quantas minúcias, nós temos nos dias de hoje, que são acrescentadas pelos homens. Ah, se você for no culto, você não vai receber a bênção. Onde é que está escrito isso? Se você faltar, o irmão faltou, pronto, ele perdeu a bênção. Onde é que está escrito isso? Isso é coisa de um homem. Antigamente, não pode cortar o cabelo. De onde se tirou isso? Não precisa cortar o cabelo, é pecado. Você está me entendendo? Hoje em dia também é a mesma coisa. A gente cria um monte de minúcias, de detalhes, não é? Tem que fazer a campanha dos 7 dias. São o quê? São coisas criadas pelo homem, mas a palavra de Deus ela não fala nada disso. Não tem nada disso. E essas coisas, não é, que são criadas pelos homens, que são acrescentadas pelos homens, embora elas tenham um valor, mas elas não são ordenadas por Deus. São coisas que nós criamos, não é? E passamos a observar e isso se torna uma tradição. Não é? Onde é que está escrito, se você, final do ano, você passar, se você, né, passar, romper a noite de oração, onde é que está escrito que aquele ano para você vai ser maravilhoso? Tudo vai se realizar. Onde é que está ordenado isso? Não, uma invenção nossa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É bom você, se você quiser, é bom, é saudável, mas isso não quer dizer que, né, o ano que entra, tudo vai ser, não é, diferente. Não. Se você não mudar, se eu não mudar, se nós não mudarmos, o ano vai continuar sendo como o ano anterior. Então são mandamentos, são tradições que foram criadas, né, e elas permanecem, né? E às vezes nós colocamos mais fé nessas tradições do que, né, na própria palavra de Deus. Perfeito? Então por isso que a gente tem que analisar com cuidado aquilo que nos é ensinado. Por isso nós devemos aqui, ó, o que o pastor Raimundo está falando, veja, você está aqui, tá? Não acredite em tudo que o pastor Raimundo fala não, tá bom?
Vai que o pastor Raimundo um dia erra, ou então está querendo abusar da fé de vocês. Então, por isso que eu digo, ó, leiam a palavra, confiram, né, para que vocês não sejam enganados, tá bom? Vamos lá. Tem mais duas pessoas aqui que são os personagens de Neemias. Sambalat e Tobias, adversários, né, da reconstrução. Neemias 2,19. Vamos lá. Quando, porém, Sambalat, o honorita, Tobias, o oficial amonita e Gelsen, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O fato de nós sermos servos de Deus, o fato de nós sermos autorizados por Deus, isso não quer dizer que nós não venhamos a enfrentar oposição. Vai ter pessoa que não vai respeitar você, vai ter pessoa que não vai obedecer você, vai ter pessoa que vai rir de você, vai ter pessoa que vai zombar de você, vai ter pessoa que vai se opor a você. Você sabia disso? Jesus ele passou por isso, por oposição, por zombaria. Chamavam ele de comilão, de beberrão, amigo de prostituta, de pecadores, príncipe dos demônios. Chamaram ele de endemoniado, ao ponto de matarem Jesus. Então, nós temos que estar preparados, e aí, novamente, à medida em que você sobe, à medida que você cresce, à medida em que você aparece, mais você vai estar sujeito à oposição, ao desprezo. Entendeu? Mas você vai estar sujeito a tudo isso. Por quê? Porque à medida que a obra de Deus vai se tornando realidade, se concretizando na sua vida, né, vão surgir opositores. E às vezes é do seu lado, é dentro do lugar onde você está congregando. Incompreensão, oposição, rejeição, desprezo e escárnio. A pergunta é: você está preparado para suportar tudo isso? Você vai ter estrutura emocional e espiritual para suportar esta oposição? Porque Neemias, ele sofreu escárnio, oposição e até ameaça de morte. Tobias e Sambalat e esse camarada aqui, eles arquitetaram matar Neemias. Para parar o quê? Para parar a obra. Aí você pode perguntar: poxa, mas esse camarada não estava fazendo a obra de Deus? Sim, estava fazendo a obra de Deus. Mas o fato de você estar fazendo a obra de Deus, você não está imune aos ataques. Você não está imune, não é, à incompreensão. Você não está imune, não é, a pessoas, não é, quererem interromper, não é, a sua caminhada. Então, a gente tem que estar preparado para estas coisas. E por que devemos estar preparados? Para nós não desanimarmos, para nós não fracassarmos, para nós não retrocedermos, para que nós possamos avançar, confiando que Deus é o refúgio, que Deus é a fortaleza, que Deus é o escudo, que Deus é o amparo, que Deus é aquele que cuida, que Deus é aquele que fortalece, que Deus é aquele que nos guia. Não é? Lembra de Jesus no barco? Jesus estava ali. Jesus estava dormindo. E a tempestade veio. Se Jesus estava no barco, por mais que estivesse a severa tempestade, eu pergunto: aquele barco iria naufragar? O barco iria naufragar? Eu acredito que não. Isso mesmo. Não iria naufragar. Não iria naufragar. Porque Jesus estava no barco. E uma outra coisa. Nas adversidades, nas dificuldades, é que nós conhecemos o tamanho da nossa fé. Você está me entendendo? É no momento da dificuldade, no momento que o coração está partido, é que a nossa fé ela é realmente demonstrada. Por isso que Jesus falou para eles: vocês não têm fé? No momento da dificuldade que a nossa fé ela é atestada. Então, naquele momento, os discípulos não tinham uma fé ainda amadurecida, não tinham uma fé ainda, não é, concreta, real. Porque eles ficaram desesperados. Eles poderiam ter acordado e falar: Jesus, acalma a tempestade. Pronto. Não, Jesus, o senhor não está se importando que a gente vai morrer, não? Mas onde é que eles iriam morrer, gente? Jesus estava no barco, como é que eles iriam morrer? Não iam morrer, Jesus estava no barco. Como é que você vai ser derrotado? Não vai, Jesus está no barco. Você não vai ser derrotado. Ninguém vai conseguir te derrotar porque Jesus está no barco. Jesus está no barco, está na sua vida. Você não vai ser derrotado, Ele está com você. Imagine se Neemias fala: não dá, não aguento mais. É Sambalat, é Tobias, como é o nome do outro aqui? É Gesem, não dá, eu vou largar esse negócio de mão, deixa esse muro aí, eu vou deixar para alguém. A obra teria sido concluída? Não. Então,
A gente tem que, né, ter essa visão. Essa visão. Ah, pastor, mas eu não estou aguentando. Vai para os pés do Senhor, vai chorar nos pés do Senhor, vai chorar nos pés dele. Não adianta. Não adianta essa história de querer fugir, não foge da briga, porque a briga ela vai estar lá, a tempestade vai estar lá. Você não tem como fugir da tempestade. O que eles fizeram? Quando eles viram que não tinha jeito, o que eles fizeram? O que foi que eles fizeram na tempestade? Hã? A da tempestade? É. Chamaram Jesus, acorda. Chamaram Jesus, não chamaram? Então, quando a tempestade está batendo na tua porta, na tua vida, o que você tem que fazer? Clamar. Clamar Jesus. Isso aí. Entendeu? Então Neemias ele sofreu a oposição desses camaradas aí, né? Ao ponto de querer tirar a sua vida. Levitas, sacerdotes do povo, né? Eles participam da leitura, adoração e reforma. Lembrando que levitas, levita, não é? Ah, eu sou levita. Ué, você é levita? Você é da tribo de Levi? Você é filho de Levi? Você é israelita? Não. Então você não é levita, amigo. Você é um cantor, você é um musicista, mas você não é levita, pelo amor de Deus, né? Você não é levita. Você levita por acaso? Está levitando por aí? Não. Você é um musicista, você é um cantor. Tá bom? Não existe levita hoje em dia. Ah, eu sou levita. Levita era quem era da tribo de Levi. Era uma tribo que tinha uma porção de terra. E essa tribo ela foi separada, né, para servir no templo. E aí eram os sacerdotes, eram os carregadores, né, dos utensílios do templo. Eles cortavam lenha. Eles faziam... tinha também os músicos. Né, então era uma tribo, né, que não fazia... Não só cantava. Aí o cara pensa, não. Eles só cantavam, não. Eles faziam toda o que era necessário, né, no templo. Tudo que precisava ser feito no templo, eles, né, eram aqueles que realizavam esta obra. Era cortar lenha, né, era manter, né, o templo organizado, era ler a lei, e tudo isso, né, era a função dos levitas, tá bom? Vamos lá. O sexto tópico, temas teológicos fundamentais, soberania de Deus na história. Neemias 1:11, o que diz aí? Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. E 2:8. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Visto que bondosa mão de Deus estava sempre sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Então Deus é quem controla, não é? Que tem o domínio, o controle sobre os acontecimentos, né? Sobre a minha vida, sobre a vida do nosso país e sobre a vida das nações. É Deus quem determina, é Deus quem tem o controle. Os homens só vão até onde Deus permite. Lembra a Torre de Babel? Ele não estava lá construindo uma torre imensa, uma construção colossal, não estava? E o que foi que fez aquilo parar? Deus. A língua. Ele botou para cada um falar cada um. Deus interviu. Então, estão me entendendo? O homem só vai até onde Deus permite. A gente está vendo no nosso país, não é, o que está acontecendo. Perseguição política, prisão fora do âmbito judiciário legal, censura, vozes sendo caladas. Mas vai chegar um tempo em que tudo isso vai cessar. Porque e não precisa eu estar nas redes sociais, chamando A ou B de ladrão, discutindo, não precisa disso. Deus mesmo, ele vai... Ó, quando a gente menos pensar, acabou. Quando a gente menos pensar, acabou. Entendeu? Babilônia era a potência, né, que dominava, escravizava. Né? Escravizava todo mundo. Era uma cidade inexpugnável. Ninguém conseguiria, naquela época, entrar na cidade de Babilônia. Eram muros, não é? Eram muros de uma largura e de uma altura que era quase impossível alguém transpor. Então, Babilônia era uma fortaleza inconquistável. Aí, o camarada Belsazar, né? Que aí já era o neto de Nabucodonosor, o que ele faz? Ele cai na besteira de tomar vinho nos utensílios sagrados, né, que eram usados no templo. Aí o rei estava lá, né, com todos os seus ministros, né, seus sátrapas lá, numa festa, muito vinho, muita comida, muita sensualidade, mulheres, homens, né, aquelas festas, né, pagãs, vocês sabem como é que são. Aí o rei cisma, né, de usar o utensílio sagrado e ainda zombar do Deus de Israel. Aí só vê lá o dedinho escrevendo na parede. Meu amigo, naquele momento diz que o
os joelhos de Belsazar se desarticularam, de tanto bater um no outro. Imagine você já estava embriagado, né? Aí você vê um dedo escrevendo na parede. Naquela noite, o que aconteceu? Os medos e os persas, o que eles fizeram? Tinha um rio que ele passava por baixo dos muros de Jerusalém. O que eles fizeram? Represaram o rio. E o que aconteceu? Eles passaram, né, por debaixo do muro. E como estava todo mundo na esborna, todo mundo cheio de vinho, foi fácil. Não houve resistência nenhuma. Os medos e os persas entraram na cidade de Babilônia, e conquistaram, sem muito, digamos assim, sem ter que, né, usar de muita força. Porque Deus já havia determinado, olha, eu vou julgar vocês, vou levar vocês, vão ficar 70 anos cativos lá em Babilônia. Mas quando chegar o tempo, eu vou julgar a Babilônia. Então, Deus determinou, nesse tempo, eu vou julgar a Babilônia, vou levantar outro povo para fazer juízo sobre a Babilônia e vou trazer vocês de volta. E o que nós estamos contemplando agora aqui é o retorno, né, desse povo e a fidelidade de Deus. É Deus dizendo, eu sou o Deus fiel, eu sou o Deus que cumpre, não é, a palavra. Perfeito? Liderança piedosa. Neemias combina vida no espírito com estratégia. 4:9. Vamos ver. 4:9. O que diz aí? Mas nós oramos ao Deus do céu e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos dele. Oração e estratégia. Então, você tem que ter um modo de ação. E você tendo um modo de ação, você tem que pedir a direção de Deus para Ele te dar o melhor modo de você agir diante de uma dificuldade. Diante de um problema, diante de uma situação. Então você vai analisar qual a melhor forma de ação diante desse problema, diante dessa dificuldade, diante do que eu estou passando. Qual a melhor forma de agir? A oração ela serve para buscar o quê? A direção, a orientação de Deus, né, nesse momento, para que Ele te dê a melhor estratégia, a melhor forma para você alcançar, não é, a vitória diante daquele problema, diante daquela dificuldade. Então, Neemias ele combinava na sua vida a oração e a ação. Então não adianta eu ser uma pessoa de oração, mas não ser uma pessoa de ação. As duas coisas têm que estar, não é, andando em conjunto. Oração e ação. Entendeu? A ação ela tem que acompanhar a oração e vice-versa. Então Deus não nos convida para sermos passivos diante das situações, diante da vida. Deus nos convida, Ele falou, olha, você lembra para Moisés, toca com cajado. Era o quê? A ação, correto? A ação. E quando Moisés agiu, Deus então, né, agiu referendando a ação de Moisés. Então, Deus ele vai confirmar a ação de vocês. Se ele manda e a gente não faz, né, pastor? Então não vai acontecer. Então a gente tem que ter... Oi? Porque Deus pergunta para Moisés, o que tu tem na mão? E se a gente tá com o negócio na mão, mas também não tá ligado? Pois é. Entendeu? Isso aí. Às vezes a gente tá com o que Deus mandou e a gente não tá ligado para usar. Isso aí. Então você tem que ver o que tem na sua mão. O que você pode usar. O que Deus colocou na tua mão. Não é? O que Deus colocou na tua mão? É verdade. Foi um cajado? É verdade. Foi a autoridade? Foi o poder? Tem algo que Deus colocou na tua mão. Você tem que usar. O problema é que muitas vezes nós não usamos o que Deus coloca nas nossas mãos. Perfeito? Às vezes a gente não sabe que tem. Também tem isso. Também tem isso. Mas sempre Deus coloca algo nas nossas mãos. Santidade comunitária, não é? Separação do povo e consagração da cidade. Neemias 10, 28 e 39. Neemias 10, 28 e 39. O que diz aí? Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos. E os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos do templo de nosso Deus aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde o sacerdote ministra e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. O que eu gostaria de ressaltar? O dízimo nessa época, ele não era em dinheiro. Só em duas circunstâncias que o dízimo era dinheiro. Aqui, nessa época, o dízimo ele era levado aos levitas. Aonde? Nas cidades. Tinha os levitas do templo, que serviam no templo, e tinha os levitas que ficavam na cidade. Na sua cidade, a quem você deveria entregar o dízimo?
Hã? Hã? Vamos lá, gente. Perde esse medo. Vamos lá. Por que vocês têm medo de responder? Por que vocês têm medo de responder? Ao pastor. Hã? Ao pastor. Não tinha pastor naquela época. Como é que ia entregar o dízimo ao pastor? Ah, tá. Levitas. Hã? Não eram os levitas? Isso, olha o texto aí, ó. Um sacerdote descendente de Arão acompanhava os levitas quando receberem os dízimos. Quem é que recebia os dízimos? É os Os levitas. levitas. E os levitas teriam que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus. Como é que era o dízimo naquela época? Por exemplo, aqui em Caxias, não é? Digamos, o templo era lá no. O templo era lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, correto? Lá ficava o templo. Mas eu morava em Caxias. Onde é que eu devia levar o meu dízimo? Era lá no Rio de Janeiro ou aqui em Caxias? Hã? Rio de Janeiro. Não. Aqui em Caxias, no Levita. Porque tinha um levita que morava ali, eu levava para ele. Esse levita, ele levava 10%. Olha só como é que era o dízimo naquela época. Olha o texto aí, vocês leiam aí o versículo 38. 38, leia aí. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos. E os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus. Entenderam agora? Entenderam? Era entregue ao levita. E o levita tinha que dar 10% do dízimo que ele recebeu para o Levita. templo. Para o templo. Para o templo. Um sacerdote. No templo de Caxias. Do Rio. O levita morava em Caxias. Eu moro em Caxias e o levita morava em Caxias, numa cidade, lá num bairro lá. Eu pegava o meu dízimo e entregava lá para o levita. E o levita pegava 10% do que ele recebeu e levava ao templo. Então, tipo, Tá. se eu tivesse ganhado 2.000, aí eu desse um dízimo de 200, o levita só ia levar 20. Sim. Mas aí não era dinheiro, aí era cereais, olha só. Olha só, olha aí, ó. Olha o que era levado. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer a oferta de cereal. Tá falando de dinheiro aí? Não. Vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. Onde é que era guardado o dízimo? Eu posso. Havia um local no templo onde era, que chamam de que... Claro. Eu esqueci agora como é que é o nome. Então, nós vemos que o dízimo na antiga aliança era muito diferente do dízimo hoje. Por quê? Porque o mundo mudou, mas o princípio é o mesmo. Você dizima... Para abastecer a casa de Deus. Oi? Oi? Não entendi. Então era para abastecer a casa de Deus. No caso, os levitas que trabalhavam lá era o suporte deles. Eles eram sustentados, não é? Pelas outras. Eram 12 tribos. Uma não tinha terra, que eram os levitas. Eles ficavam na cidade de Jerusalém no templo, cuidando do templo, do culto, da adoração. Eles ficavam lá. Eram os sacerdotes e o sumo sacerdote. E havia os levitas que ficavam, não é, morando, por exemplo, nas outras. Eles não tinham terra, então eles ficavam nas cidades, não é, morando, e algumas cidades eram separadas para eles morarem. Então, por exemplo, as outras 11 tribos, eles pegavam o dízimo e levavam aos levitas das cidades. E esses levitas eram responsáveis por tirar 10% e levar para o templo, para o sumo sacerdote. Entenderam agora como é que funcionava o dízimo na antiga aliança? Então Esse dízimo era para sustentar os levitas. isso. Eles não tinham terra, eles eram sustentados pelas outras tribos. Entendi. A tribo. Então, até isso tinha sido abandonado, né? Aí o que Neemias faz? Ele restabelece nessa prática, não é? Ele restabelece essa prática, que é uma parte do culto, não é? O fato de você contribuir, de você dizimar, ofertar, ela faz parte do culto. Ah, pastor, mas eu não concordo com o dízimo. Então você dá outro nome, mas o princípio de ofertar, né, de ser grato a Deus, de honrar a Deus, não é? com as suas rendas, ele permanece. Não é? E eu digo mais, na nova aliança o princípio é a mordomia. É o que Deus coloca nas suas mãos, você tem que administrar. Aí você que vai dizer, Paulo vai dizer, não, é conforme você propõe no seu coração. Pastor, aí você fala, Senhor, esse mês, esse ano eu fui muito abençoado, então eu não vou dar 10%, Senhor, eu vou te dar 50%, eu vou te dar 60%. É você quem vai determinar. Entendeu? Pastor, Senhor, essa semana eu vou tirar o meu tempo para evangelizar, para ensinar, para orar por uma pessoa, para visitar um enfermo. Eu vou tirar. Você está o quê? Você está dizimando o seu tempo. Não é só o dinheiro. Não é só o money. É todo um conjunto de coisas. Que aí a prosperidade vai vir para a sua vida. Não é só o ato de você dar ali 10%. Não é só isso, é muito mais. Tem que estar muito mais envolvido nisso. Estão me entendendo? É isso. Não é? É assim que a bênção vem. É assim que a prosperidade, quando você é generoso, quando você é liberal, quando você ajuda, quando você se compadece. Não é? E isso é demonstrado, né, no fato de você, às vezes,
Caramba, mas eu tô numa... E às vezes tem casos assim. Caramba, mas eu tô numa situação tão difícil. Eu tô precisando. Mas mesmo assim eu vou ajudar aquela pessoa. Mesmo você não podendo. Isso aí é o quê? É sacrifício. É sacrifício. Entenderam? Sim. Então esse é o princípio aí. Vamos lá. Vamos continuar. Onde é que nós estávamos mesmo? Ah, tá. Vamos lá. Leitura é poder da palavra. Poder da palavra e do arrependimento. Leitura e explicação da lei transforma a mente do povo. Neemias 8, do 1 ao 12. Meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não sou eu que vou mudar a mente de vocês. É a palavra. Vocês têm que ler a palavra e vocês serem convencidos pela palavra, pela ação do Espírito Santo na vida de vocês através da palavra. Eu não vou convencer e não quero convencer ninguém. A minha função é ensinar, ministrar para vocês. Eu estou cumprindo a minha função. A minha função é ensinar, é ministrar. Agora, são vocês que vão determinar o que vocês vão fazer com esse ensino. Se vocês vão colocar em prática, se vocês vão pegar isso e colocar no canto. Se vocês colocarem em prática, e aí não é a minha palavra, é a palavra de Deus, vocês vão ser frutíferos. Agora, se vocês não colocarem em prática, vocês não vão ser frutíferos. Vocês não vão ter a bênção da vida de Deus sobre a vida de vocês. Por quê? Porque a bênção vem através da prática da palavra. É assim que a bênção vem. Vamos ver aí. 8, do 1 ao 12. Não é o que diz aí. Quando chegou o 7º mês, eles tinham se instalado em sua cidade. Aí, não vamos ler tudo, né? Porque é bem longo. Mas vamos ler 8, 9. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote, escriba e os levitas, que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Vocês veem alguém chorando hoje em dia nos cultos por causa da palavra de Deus? Não. Sim. Vê? Já viu? Por causa da palavra? Hã? Não. Aqueles choraram por quê? Porque quando eles ouviram a palavra, o Espírito Santo confrontou eles sentiram, né? Eles sentiram que aquele momento era um momento de renovo, de restauração. Então eles estavam chorando por causa, né, de tudo que eles haviam passado, e ali era o momento em que Deus estava restaurando. Então, a gente vê que aqui é aí o que Neemias fala? Podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor, não se entristeça, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então, o que a palavra produziu? Arrependimento, constrição, compulsão no coração. Porque a palavra está transformando a mente. A palavra está iluminando, eles sentem, né, que eles estavam falhando, né, em cumprir a palavra de Deus, em obedecer. Eles estavam falhando no culto a Deus. E agora a palavra ela restabelece essa consciência, né, na mente da Assembleia, na mente coletiva do povo. Então a palavra ela cumpre essa função. Por isso que vocês veem eu ser muito incisivo. Vocês veem isso nas minhas aulas, em que eu dou a importância na palavra. A palavra ela é essencial. Ela foi essencial nesse processo de renovação espiritual. Agora os crentes de hoje em dia, eles não têm apreço pela palavra. Os crentes vão hoje eles não têm apreço pela palavra, que você vê que a maioria dos crentes hoje em dia vão para o culto e sequer levam, não é, o livro sagrado. Mas se não levasse o livro sagrado, tudo bem. Mas eles não têm prazer de ler as Escrituras. Eles não têm prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. Eles não gastam tempo com a palavra de Deus. Eles não gastam tempo estudando, meditando, tentando entender. Aí como é que eles vão ser transformados? E não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o crente não gosta da palavra, ele não lê a palavra, ele não medita na palavra, ele não vive a palavra, aí vive uma vida de derrota. Pastor, tem muita gente que conhece a palavra, prega uma bênção, mas não vive. Mas eu não tô... São totalmente opostas aqui. Então, são 2 pontos, né? São 2 pontos. São 2 pontos aí. Eu coloquei um, a senhora colocou o outro. Todos os 2 são maléficos. Todos os 2 são prejudiciais para a nossa vida espiritual. Aquele que não tem apreço, aquele que não tem amor, aquele que não tem carinho, aquele que não tem zelo, e aquele que conhece, mas não pratica. Está no mesmo. Digamos assim, são 2. Oi? No
No mesmo patamar. Está no mesmo patamar. Muito obrigado. Então, a gente vai ver o que a palavra produziu ali, tá bom? Adoração restaurada. Neemias 12, 27, 47. Né? Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para... Ó, pra vocês entenderem, ó, eles foram... Olha, leiam o texto para vocês entenderem. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém. Então, eles moravam em cidades, não eram em Jerusalém. Alguns levitas não moravam em Jerusalém, mas eles saíram da sua cidade e iam para o templo para prestar serviço, porque era por turno. Cada grupo, né, de cada família era separado para servir um determinado tempo lá no templo. Ou quando havia festividade, eles eram convocados, né, para auxiliar, né, nas festas, enfim, no culto de adoração. Eles estavam a serviço, né, do templo, a serviço de Deus. Eram os pastores, né, dos dias de hoje. Os presbíteros, os evangelistas, né, os diáconos, os levitas eram isso. Os levitas eram os pastores, os presbíteros, os diáconos, eram os levitas, tá bom? Eram também os professores de escola dominical, os mestres, eles cumpriam todas essas funções, perfeito? Aí o que diz, ó? Onde morava para Jerusalém para celebrar a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças. Cânticos e ações de... Graças. Tem louvor aí? Cânticos, tá? Outra coisa que eu bato sempre. Louvor e elogio, falar bem. Então eles foram... celebraram a dedicação com cânticos e ações de graça. Ao som de símbolos, harpas e liros. Os cantores foram... Ó, cantores, tá? Tá falando levita aqui? Não. Mas os cantores eram levitas. Os cantores eram levitas, mas a função que eles exerciam era de cantores, tá bom? Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados neofatitas, de Bet-Gigal e das regiões de Geba e de Azamavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente, depois purificaram também o povo às portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco. E nós vemos aqui então a restauração do culto. O culto foi restaurado. O verdadeiro culto, né, de adoração a Deus. Né? Então a minha oração é para que nos dias de hoje os nossos cultos, né, eles sejam celebrações, não é, onde Deus seja engrandecido, onde Deus seja exaltado, onde Deus seja adorado, onde Ele se agrade do nosso culto, e Ele manifesta a sua presença, não é, através, não é, dos sinais, das maravilhas, dos milagres, através de alegria, batismo com o Espírito Santo. O meu desejo é esse, que cada culto seja uma celebração de engrandecimento ao nosso Deus. Não reuniões onde nós reunimos para buscar milagre, para buscar isso, aquilo, não. É celebração a Deus, e quando nós fazemos isso, não é, Deus vai prover todas as coisas. Entendeu? Então o meu desejo é que os nossos cultos sejam celebrações genuínas, de adoração, não é? E de rendição do povo a Deus, onde a palavra, né, ela produza o efeito verdadeiro no coração das pessoas, produza mudança. Porque os crentes hoje em dia, né, eles se reúnem, fazem festas, fazem reuniões, mas o coração continua endurecido, o pecado continua enraizado. A mente continua uma mente, não é, carnal, e não uma mente espiritual. O meu desejo é esse, porque foi isso que aconteceu quando houve aqui, né, um avivamento, né, espiritual na nação de Israel. E a igreja brasileira precisa urgentemente de um avivamento espiritual, de um retorno à palavra de Deus. Os nossos cultos, não é, precisam, né, de um avivamento, né, para que o Espírito Santo ele se manifeste de maneira grandiosa no meio do povo de Deus. Então vamos lá. Relação de Neemias com Esdras e Crônicas, né? O tópico 7. É a continuação temática de Esdras. Se Esdras restaurou o culto, Neemias restaurou a cidade e a estrutura civil. Base doutrinária em Crônicas. A fidelidade da aliança de Davi continua agora como um novo centro de adoração funcional. Unidade literária. Em muitas tradições judaicas, Neemias e Esdras formavam um único livro. É meio discutível isso aí, mas... porque nós sabemos que a Bíblia judaica ela é diferente da nossa. Né? Na Bíblia judaica, por exemplo, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Crônicas são um livro só. 1º e 2º Reis são um livro só. Correto? E cronologicamente, qual é o primeiro livro das Escrituras Sagradas? Jó. Logicamente, o livro que foi escrito.
Seria o livro de Jó. Seria o livro de Jó. Cronologicamente seria o livro de Jó. Interessante, né? Pois é. A Bíblia que você tem, ela não está numa ordem cronológica. Por isso que quando você vai ler, você encontra muita dificuldade para criar uma linha de acontecimentos assim, né, linear. Por quê? Porque não está numa linha cronológica. Sim. Tá? Não está numa linha cronológica. Quando vocês tiverem oportunidade, ó, comprem essa aqui, ó. Dá para vocês verem aí? Não, depois o senhor manda pra gente no privado ou no grupo. Tá. É a Bíblia em ordem cronológica. Se vocês puderem comprar, vocês vão ter uma ideia, não é? De como Manda pra gente. ela tem aqui. É claro que isso foi compilado por algum autor, mas ela dá uma ideia geral, né? Uma cronologia mais assertiva dos acontecimentos. Perfeito? Pastor Raimundo, a hebraica, quando ela foi escrita, no caso no hebraico, será que foi escrito em ordem cronológica? Não, igual a gente. E uma boa parte sim, outra não. Tá? Não é Tá. totalmente cronológica. Não tem uma cronologia exata. Procuraram, mas não é. Então, hoje é que os especialistas modernos, né, os escribas modernos, é que eles compilaram, né, uma cronologia, não é, das escrituras sagradas. Perfeito? E nessa cronologia deles, eles colocam o livro de Jó anterior ao livro de Gênesis. São coisas que vocês vão aprendendo com o tempo. Então vamos lá. Lições ministeriais e aplicações práticas. Oração antes da ação. Então, qual foi o princípio de Neemias? Orar, né, para depois agir. Os líderes devem buscar a direção divina, não é? Então, esse é o que nós aprendemos, não é, com a liderança de Neemias. Sempre buscar a orientação divina. Não é? Sempre buscar a orientação divina. Liderança corajosa. Neemias enfrenta a oposição com firmeza. Neemias não se intimida, né, diante da oposição e das ameaças, né, de Tobias e Sambalate, né, e Gesem. Ele não se opõe. Aliás, ele não se abala. Ele não se amedronta. Ele continua, né, fazendo a obra que Deus colocou no coração dele. Então não importa o tamanho da oposição, não se abale. Não pare. Não retroceda. Mas continue a obra que Deus colocou nas suas mãos. Vamos imaginar aqui se Jesus tivesse desistido. Não, ô pai, não dá, é muita oposição. Eles querem me matar. Eles estão me chamando aí de amigo de prostituta e pecador. Eles estão me chamando de príncipe dos demônios. Você imagina se Jesus tivesse parado, retrocedido? O que seria de nós? Pois é. Então, muitas vezes, quando nós paramos, quando nós retrocedemos, quando nós voltamos atrás, aquilo que poderia, né, acontecer através, né, da minha persistência, deixa de acontecer. Então, não volte atrás. Não volte atrás. Prossiga. Tá bom? Palavra transforma a comunidade. A Bíblia deve ter centralidade no ministério. Vocês veem enfatizando, né? Vocês veem, às vezes eu sou até chato, não sou? Fala sério. Pode falar aí. Não sou chato? Não. Hã? Não. Não é não? Eu que sou disciplinada. Oi? Eu que sou indisciplinada. Eu é que sou disciplinada. Ah, é? Às vezes eu sou incisivo. Por quê? Porque isso aqui é o centro da vida do crente. É o centro da vida do crente. Isso aqui é a palavra de instrução, de orientação, de encorajamento, de fortaleza. É a palavra né, que te conduz. É isso aqui que vai mudar a sua vida. Não é você ir... Gente, não vai mudar a vida de vocês. Só o fato de vocês irem lá, se reunirem como igreja, isso não vai mudar a vida de vocês. O que vai mudar a vida do ser humano, da pessoa, é isso aqui, ó. O conhecimento e a prática da palavra. Quando vocês começarem a colocar a palavra, quando eu começar a colocar a palavra em prática, aí a minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela vai mudar. Mas é a prática da palavra. Perfeito? Por que Israel foi levada cativa? Por quê? Desconhecimento da palavra, desobediência à palavra e rejeição à palavra. Foi por isso que Israel foi levada cativa. Foram os motivos, né, que levaram a nação de Israel e a nação de Judá
Israel foi levada cativa para a Síria e posteriormente Judá foi levada cativa para a Babilônia. Por quê? Por causa de rejeitarem a palavra de Deus. Deus realiza tudo através da sua palavra. Imagine o nada existencial, as trevas absolutas, nada existia, nada. E Deus diz, haja, e houve. Ele usou a sua palavra. Então a palavra de Deus, ela é a manifestação do poder divino. Quando Deus fala, o poder divino é manifestado através de palavras. Então, quando nós lemos esta palavra, é o poder de Deus, não é? Se manifestando na minha vida, na sua vida, na nossa vida, através da sua palavra. Então, por isso que ela tem que ser conhecida, ela tem que ser obedecida, ela tem que ser colocada em prática. Porque é dessa forma que Deus age. Perfeito? Vamos encerrar aqui falando um pouquinho mais sobre Neemias. Olha as dificuldades que Neemias enfrentou. Desprezo, primeiro dificuldades externas. Desprezo da parte dos líderes vizinhos de Jerusalém. Capítulo 4, versículo 1 ao 6. Quando Sanbalat soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar as pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Então, desprezo da parte dos líderes vizinhos de Jerusalém. Foi o que ele enfrentou. Né? A ameaça de represália militar. 4, do 7 ao 9. Quando porém, Sanbalat, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força, e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-lo e acabar com o trabalho deles. Então, eles estavam realizando a obra, mas tinham pessoas com intenções malignas, tinham pessoas que se opunham, ao ponto de querer matá-los. Tentativa de engano. Capítulo 6, versículo 1, 19. Vamos ler do 6 ao 2. Sanbalat, capítulo 6, a partir do versículo 2. Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir reencontrar-me com vocês, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, da quinta vez, Sanbalat mandou-me um dos seus homens de confiança a mesma mensagem. Então, tem pessoas que estão ao seu lado e muitas vezes aperta a sua mão, te abraça, mas não quer ver a sua vitória, não quer ver o seu triunfo. Aperta a sua mão, fala com você, mas por trás te ridiculariza, te diminui e muitas vezes até se une com outras pessoas para te derrotar. Então, a gente tem que estar preparado para essas situações na vida. Vão tentar te enganar, vão tentar se aproximar, vão tentar conquistar a sua confiança, mas o intuito não é te ajudar. O intuito é te fazer parar, é retroceder. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Dificuldades internas. Reconstruir um grande muro que estava em ruínas. Capítulo 4, versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Olha o tamanho da tarefa. Né? Então ele enfrentou dificuldades externas e ele enfrentou dificuldades internas. Superar o medo, né? O medo da oposição, o medo de morte, ele teve que superar isso. E na vida a gente tem que superar, não adianta
nós acharmos, não é, que vai vir um anjo, não, o anjo vai vir e vai lutar a minha batalha. Não, é você que tem que lutar. É você que tem que batalhar a sua guerra. É você que tem que vencer. É você que tem que avançar. É você que tem que empunhar a espada. É você que tem que guerrear. É você que tem que batalhar. Tem que superar o medo. Tem que superar o medo. Tem que superar as limitações. Senão você não vai alcançar os seus objetivos. Se Neemias tivesse sucumbido ao medo, ele não teria conseguido realizar a sua obra. Ele não conseguiria ter concluído a obra que Deus tinha colocado nas mãos dele. Não seja limitado pelo medo, não seja limitado pelas circunstâncias. As circunstâncias são hoje, mas amanhã elas não serão mais. Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, Ele está contigo, Ele está com você, Ele está comigo, Ele está com a igreja do Senhor. Então é hora de avançar, não é hora de retroceder, não é hora de parar, é hora de concluir a obra que Deus colocou nas suas mãos. Então por que você fica parado? Por que você não prossegue? Por que você não avança? Medo. O medo destrói os teus sonhos. O medo destrói os teus propósitos. O medo destrói, né, a obra que Deus colocou nas tuas mãos. A cobiça de seu próprio povo. É porque havia ali em Jerusalém, né, ele sofria a oposição, né, ali de Samaria, que era né, do reino do norte. Israel, o reino do norte. Que já não existia mais, mas a Samaria, né, era situada no território antigo, né, de Israel, do reino do norte. E tinha a oposição de Samaria e tinha a oposição dos de Judá. Tinha gente dentro do território de Judá que faziam oposição, faziam aliança, não é, com Sanbalate e com Tobias. Era a dificuldade, não é, que Neemias estava enfrentando. Então vamos lá. Essas são as dificuldades externas e as dificuldades internas. Mas como é que Neemias ele venceu esses obstáculos? Como é que ele venceu, não é, essas questões, digamos assim, pessoais? Porque veja bem, existem circunstâncias que são externas, mas tem circunstâncias que são internas. Isso tudo está na sua mente, na sua cabeça. Aí você diz, não, você imagina uma coisa, você pensa uma coisa, e aí a sua fé ela vai sendo minada. Porque a sua mente, o seu pensamento, não, eu não consigo, eu não posso, porque não sei o quê, você está sempre nesse se diminuindo, você está sempre retrocedendo, você está sempre fraquejando, por quê? Porque a sua mente, ela não foi treinada, né, para crer, para ter fé. E aí você acaba, você mesmo, né, sendo o motivo da sua derrota. Mas Neemias, ele não se permitiu ser vencido pelo medo, ou não se permitiu ser vencido, né, por aquilo que vinha à sua mente. Os pensamentos vêm, mas você não pode permitir que os pensamentos controlem as suas ações. Surgem vários pensamentos todos os dias na nossa mente. Muitos. Pensamentos bons, pensamentos de conquista, de vitória, mas também vêm pensamentos de derrota. E aí você tem que controlar a sua mente. Você tem que manter o foco em manter na sua mente e alimentar na sua mente aqueles pensamentos que são pensamentos que vão te levar, não é, a alcançar os seus objetivos. Por isso que Jesus diz, por isso que Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto, tudo que é louvável, tudo que é bom. Agora nós alimentamos nosso dia, a nossa mente com o quê? Com notícias ruins, com fofoca, com disse-me-disse, com isso e com aquilo, e patati, e patatá. Nós alimentamos nossa mente com isso. E aí o que acontece? A gente está o quê? Está sabotando, né, a ação do Espírito Santo na nossa mente. Está sabotando a renovação da nossa mente. A gente não alimenta a nossa mente com a palavra de Deus. Aí o que acontece? É aquela mente derrotada. E a gente precisa mudar isso na nossa vida. A gente precisa mudar isso na nossa vida. Vamos lá. A administração de Neemias. O livro apresenta alguns pontos importantes que dão uma ideia da administração de Neemias como governador de Judá. É importante frisar que Neemias ele foi enviado, né, pelo rei Artaxerxes, né, que era o rei persa, né, que é aquele que tinha, né, o domínio, né, sobre
uma boa parte do mundo daquela época. Ele foi enviado para ser um governador, um administrador, não é, daquela terra. Porque ele alcançou o favor do rei mediante a intervenção divina. Então ele chegou ali com autoridade plena, autoridade. O Artaxerxes lhe deu autoridade através de cartas, né? Ele tinha autoridade para realizar aquela obra. Ele tinha autoridade e ele tinha recursos. Tá? Ele não veio sozinho, não. Ele veio com pessoas, não é, que o acompanharam. Tinha uma guarda, né, que acompanhou ele. Então ele tinha autoridade real, não é, do império para poder realizar essa grande obra. Ele estabeleceu, olha só como ele era inteligente. Ele estabeleceu guardas na cidade de Jerusalém. Capítulo 7, versículo 1 ao 4. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Hanani e com ele Hananias, comandante da fortaleza, pois Hananias era íntegro e temia a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas, enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. Então nós vemos aí a habilidade, não é, de Neemias em perceber as necessidades, no caso aqui a necessidade de segurança, não é? E aqui ele designou guardas, né, para protegerem. E aí a gente tem que entender duas coisas. Quem vai estar do nosso lado? Ele colocou alguém que era de confiança e alguém que temia a Deus. Quem é que anda conosco? Quem que anda conosco? É alguém de confiança? É alguém que teme a Deus? Essas coisas influenciam muito na nossa vida, gente. Com quem a gente anda, com quem a gente conversa, com quem a gente faz negócio. Isso influencia muito a nossa vida. Então não deixe qualquer um andar do seu lado, não confie em qualquer um. Vamos lá. Deu ênfase à lei de Deus, 8.1.12. Qual foi digamos assim, qual foi o elemento, né, que Neemias colocou como essencial, né, para que a nação, o avivamento espiritual, para que a restauração, né, foi a palavra de Deus, né, a Torá, não é? Foi a Torá, porque nesse tempo aqui, né, a Bíblia que existia não era a Bíblia completa, era apenas os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas. A Torá, a lei, a instrução divina. Entenderam? Então ele estabeleceu, né, a palavra de Deus, a instrução divina, a Torá, né, a lei, como o elemento essencial para que a nação retornasse, né, ao culto a Deus e a obediência à aliança com Deus. Então, foi um recomeço. Aqui, novamente, a nação está recomeçando sob a liderança de 3 homens. Zorobabel, Esdras e Neemias. Por isso, a necessidade, hoje, de homens e mulheres de Deus compromissados com a palavra, com o Evangelho, compromissados com Cristo, para dar continuidade à obra de Deus. Reconstruiu os muros da cidade. Depois de reconstruir, ele dedicou os muros, ele consagrou os muros, né, a Deus. Organizou a manutenção dos sacerdotes e levitas, né, porque Neemias ele veio e ficou um período, depois ele retornou para Babilônia, e depois ele retornou novamente. E quando ele retorna, ele encontra os sacerdotes, né, e os levitas, né, sem a manutenção, ou seja, sem receber, né, aquilo que lhe era devido. E então ele restabelece o culto. Aí ele restabelece, por exemplo, tinha pessoas ali que estavam sendo oprimidas porque eles empenharam suas terras, não é? Tinha até filhos escravos. Aí Neemias ele bate nos líderes, porque os líderes estavam oprimindo o povo, usufruindo, não é? Digamos assim, da miserabilidade, não é, do povo. E aí Neemias ele bate mesmo e fala, não, vocês vão ter que cumprir a lei. E ali ele faz um acordo com os líderes e ali eles estabelecem então que eles vão perdoar, né, as dívidas, vão retornar a terra, né, que fora dado como garantia, né, dos empréstimos, vão retornar para os seus legítimos donos. Ele estabelece que aqueles que estão casados com mulheres estrangeiras, filhos, ele é radical, ele falou, ó, vão ter que... E o que acontece? Então ali aqueles que estavam casados com estrangeiros se separam e mandam embora. Foi isso que ele fez. Passou um período fora de Jerusalém, expulsou o Tobias, que era o inimigo. Ele estava morando olha só. Ele estava morando no templo. Vamos ver, 13:4-9. Ele estava morando em uma parte do templo. Ó. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias.
E lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do rei Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala de Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar a sala e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e do incenso. Ora, esse amigo, né, Tobias, esse inimigo, não é? Inimigo de Neemias, inimigo do povo de Deus, ele estava tendo um lugar, né, em uma dos compartimentos do templo. Ele estava morando lá. Olha o nível, né, de desrespeito, né, e de falta, né, de temor, né, a Deus. Então Neemias, ele expulsou o camarada. Lembra de Jesus com a turma lá no pátio do templo? Vendendo animais, fazendo troca de dinheiro por um valor, né, a mais, enfim, era uma coisa absurda. O mesmo zelo, né, que nós vemos em Jesus, nós vemos o mesmo zelo, né, com Neemias. Então, meus irmãos, sejam zelosos das coisas de Deus, tenham carinho com as coisas de Deus, tenham amor às coisas de Deus, porque isso é agradável a Deus. Ele garantiu o sustento dos levitas, obrigou eles a santificarem o sábado e proibiu o casamento com estrangeiros. Perfeito? Puxa. Tem alguém aí? Tá todo mundo no mundo e aí fica consciente. Meus queridos, chegamos ao final de mais uma aula, não é? E eu espero que vocês tenham gostado. Depois voltem à aula, revejam, anotem, estudem, tá? Esse é o caminho. O caminho é a palavra. Se vocês querem ter a vida de vocês mudada, se vocês querem ver milagres, se querem ver as coisas acontecerem, é a palavra de Deus. Esse é o princípio. Se você não colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, você não vai ser vencedor. Eu não vou ser vencedor. Nós não vamos ser vencedores. A palavra é o princípio. É conhecer a palavra e praticar a palavra. É assim que funciona, né, no reino de Deus. Ok? Muito obrigado pela presença de todos. Né? Que Deus abençoe. Irmã Sandra, irmã Ilvanda, Daniel, irmã... Ih, já estou ficando velhinho já. Irmã Andréia, muito obrigado pela presença de vocês. Bom, que Deus abençoe, que tenha uma semana abençoada, de vitória. E que na próxima segunda-feira nós possamos aqui estar juntos mais uma vez, né? Meditando na palavra do Senhor. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Tem algum recado? Alguém que precisa de oração? Eu peço oração por uma criança chamada Giovana, que tem um espírito de depressão, ela se sente feia, a menina linda, se sente feia, se sente menor, é complicado. Entendi. Então ela é da sala da minha neta e é muito carente de oração. Amém. Qual o nome dela? Giovana. Giovana. Mas vamos orar pelas crianças em geral, porque o inimigo ele não está brincando, né? Então as crianças elas estão aprendendo. Então para elas absorverem coisas ruins, é como o pastor falou, para elas absorverem coisas ruins é muito fácil. Isso. Eu também peço oração pela minha saúde, tá? Pastor Raimundo, irmã Andréia. Ainda estou me recuperando amanhã não. Quarta-feira eu passo no médico mais uma vez. E ele tinha imobilizado minha perna, mas não deu certo imobilizar não. Minha filha causou mais danos. Aí eu parei de usar o imobilizador de perna. Entendi. Aí hoje eu estou me sentindo bem melhor do que todos os outros dias. Amém. Graças a Deus. Mais alguém? Então vamos orar. Oi? Então vamos orar, vamos dar graças a Deus, muito obrigado, né? E Deus vai trabalhar na vida dessas pessoas e de outras que porventura nós não lembremos, né? Que não vê a nossa mente, tá bom? Verdade. Pai querido, Pai amado, bendito é o teu nome, te damos graças a Deus por mais esta aula, pela vida de cada um que está aqui junto conosco, Pai. Obrigado pela vida dos teus filhos e filhas. Pai, estende a tua